Boa noite, Glícia. Boa noite a todos. Boa noite. Chamar aqui a nossa palestrante. Boa noite, amigo. Boa noite. Como está? Boa noite a todos. Melhor agora com vocês aqui. Presente. Pois é, que bom. Como foi combinado, o tema A Fé e a Caridade, não é isso? Exatamente, irmão. Capítulo 11, item 13. Boa noite, Jonas. Boa noite, Cíntia, Edson. Sejam todos bem-vindos. Meus irmãos, o Maria Tereza, de Catolé do Rocha, de Natal, nosso irmão Jonas, Remédio aqui de Pombal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos hoje ouvir a palestra da nossa irmã Glícia, que ela vai falar sobre a fé e a caridade. E desde já sejam todos bem-vindos e fiquem à vontade. Quem for fazendo pergunta, eu vou observando, aí no final, você quem sabe, viu, Glícia? Se você quiser... Tá bem, não tem problema não. A gente pode ir parando tranquilamente no meio. Na hora que surgir a pergunta, a gente vai parando e falando, viu? A interação aqui é sempre muito bem-vinda. Está ouvindo? Seja bem-vindo, meu irmão. Pronto, então eu faço a prece inicial ou eu chamo Salvinho para fazer a prece? Salvino, Marcos, ele está aqui do meu lado e ele vai fazer a prece inicial, certo? Nem precisa a gente mexer no Instagram, nada, eu vou só virar a câmera para ele, depois eu volto, tá, pessoal? Você tem uma pessoa primeiro. Olá, irmão. Boa noite, irmão. Boa noite. Tá vendo para você ouvir essa musiquinha Ave Maria, tá? Sim, consigo ouvir sim, Marcos. Pronto. A gente já pode começar a prece? Pronto. Então, eu convido a todos neste momento a fecharem os olhos, a pensar em Jesus, no bem, no amor, em Maria Santíssima, e assim possamos dizer: Mestre Jesus, abençoa-nos neste momento e permita que o nosso coração se abra à semente do Teu Evangelho. Que os bons espíritos nos conduzam sempre ao caminho do bem. Que o nosso coração esteja atento às inspirações do alto e que a caridade seja para nós tão oportuna, tão necessária, que faça da nossa caminhada um caminho de flores e de alegria. Que os bons espíritos nos conduzam neste momento e façam o nosso coração incendiar de amor. É o que nós te pedimos nesta prece, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, meu irmão Salvinho, pela prece, pela participação. Obrigado a vocês, meu querido. E vamos aproveitar, né, que a igreja está inspirada hoje com essas informações do alto. Então, até mais. Ele sempre com esse bom humor dele, né, Marcos? Pois é, Salvinho é uma figura maravilhosa. Maravilhosa. Né? E aí, como a gente Salvino já adiantou, o pessoal do Centec já está chegando aí. Então, hoje nós vamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E capítulo... Dos idosos, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E aí, a gente vai fazer o estudo hoje do capítulo 11, o item 13, que se refere à fé e à caridade. É uma mensagem do Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. E aí, é super importante a gente falar, por exemplo, sobre fé e sobre caridade.
que são duas bases grandiosas da doutrina espírita. Não é isso? Não é à toa que Kardec nos deixa o ensinamento que fora da caridade não há salvação. E a gente precisa entender, na verdade não é nem entender, a gente precisa sentir, né? O que verdadeiramente significam esses termos. E aí eu posso começar aqui com o primeiro parágrafo, que nos fala o seguinte: a fé e a caridade. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos, mesmo nas pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Né? Estão parabenizando o novo avô do pedaço, né? Né? Parabéns a você, a Glória, seu filho, sua nora, né? Com a chegada do grande presente de luz, Sofia. Obrigado, Cida. Obrigado, Luiz. Está parabenizando. Salvino também está estendendo os parabéns, né? E aí a gente começa com a premissa: o Evangelho nos diz que a caridade é impossível sem a fé, né? E aí a gente vai pensar acerca. Eu poderia trazer inúmeros significados e inúmeras citações de pessoas, de estudiosos, de religiosos, de pessoas com espiritualidade sobre fé. Mas eu preferi trazer para a gente hoje um questionamento. Porque a fé é uma experiência pessoal. A fé é uma experiência individual diante das circunstâncias da vida, né? Então, aqui diz que essa caridade, e a gente vai entender caridade como amor colocado em prática, é impossível sem essa fé. Sem essa fé que é uma experiência individual, nata de cada um de nós. E aí já vem a doutrina espírita, né? Vou fazer só uma paradinha aqui, porque Jonas estava parabenizando Marcos pelo nascimento da neta e parabenizou você. E ele colocou a mensagem lá em cima. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na mensagem para ver se vai. Olha aí, Salvino, qual é? Você diz que vivemos em um tempo em que o desenvolvimento dos sentimentos nobres é a base para grandes transformações. Pronto, Jonas começou com essa. Vivemos em um tempo em que o desenvolvimento dos sentimentos nobres é a base para as grandes transformações. E é a partir dessa frase que a gente vai iniciar o nosso estudo, né? Então, a gente via que a caridade é impossível sem a fé. Mas aí, devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Porque a gente pode encontrar, o próprio Evangelho diz que a gente pode encontrar impulsos generosos. Impulsos generosos em qualquer pessoa, de qualquer religião. Até mesmo naquelas pessoas que não acreditam em Deus. Até mesmo naquelas pessoas que não acreditam em nada. Isso não impede que elas tenham impulsos de generosidade. Não impede que, apesar de não acreditarem em Deus e não terem essa fé que sustenta a caridade, ela é capaz de ter impulsos generosos. Ou seja, é capaz de fazer alguma coisa de boa, né? E aí, o que é que nos interessa hoje? Diz aqui no Evangelho que a fé nos faz
levar com coragem e perseverança as cruzes desta vida. E aí nós chegamos num ponto bem interessante, que eu sempre gosto de falar o seguinte: toda vez que a gente fala de dor, toda vez que a gente fala de sofrimento, toda vez que a gente fala de cruz, as pessoas sempre veem assim num lado pejorativo, do lado negativo, numa coisa dificultosa, em algo que traz muita angústia, muito transtorno, muitas dificuldades. E, na verdade, eu quero chamar a atenção para que a gente não veja as provas da nossa vida, as cruzes que a gente carrega dessa forma. Porque tem a ver com a forma como a gente vê tudo isso, né? Tem a forma como a gente encara a nossa cruz. E se, dependendo da forma, da fé que a gente tem, da experiência espiritual que a gente tem, que aí é bom a gente dizer isso, da confiança em Deus que a gente tem, a gente vai ver essa cruz diferente de sofrimento. É isso que a doutrina espírita tenta passar para as pessoas, sabe? Não é se cobrindo de cinza, nem no suplício, nem no choro, nem no sofrimento, nem sempre vibrando para baixo, no meio da tristeza, que a gente vai fortalecer a nossa fé. Então, essa questão, por exemplo, da gente dizer que a fé nos faz levar com coragem e perseverança as cruzes dessa vida, significa dizer que a gente vai encarar as nossas cruzes, as nossas dificuldades, com um olhar diferente, Marcos. Em vez de encarar aquilo como um grande sofrimento, que a gente olhe para aquilo, para aquela dificuldade, como um grande aprendizado. Que ao invés da gente deixar que a força negativa do problema, da preocupação, da tristeza nos empurre para baixo, a gente use a nossa fé e transforme essa tristeza, esse problema e essa preocupação numa força que nos impulsione positivamente. Então, é essa a questão da verdadeira fé. Entende? Significa confiança. Aconteça o que acontecer, é para um bem maior. Sempre é para um bem maior, para uma aprendizagem, é para uma transformação na nossa vida, é sempre para um bem maior. Aí eu até coloquei aqui que André Luiz, ele define, por exemplo, essa questão de cruz, a questão da dor, ele separa a dor em 3 estágios. A dor humana, que a gente poderia aqui, que aqui no Evangelho está de uma forma representado pela cruz. Então, uma das primeiras formas que André Luiz nos fala sobre a questão da dor é que a dor pode ser uma expiação, né? E esse é um termo muito usado por nós espíritas. Afinal, nós estamos no planeta de expiação e provas, né? Então, a dor na nossa vida, aquilo que a gente encara com dificuldade, ela pode ser uma expiação. E aí, o que é uma expiação? É algo que a gente já vem em dívidas de outras vidas, causas que a gente tem para resolver e a gente traz para essa. São situações que a gente passa, por exemplo, a gente passa de dificuldade, mas a gente passa para um aprendizado. A gente passa para uma transformação. E André Luiz até cita, por exemplo, que a dor de forma de expiação, ela tem 3 passos. O primeiro, para a gente se libertar, é o arrependimento. Né? O primeiro ponto é o arrependimento. O segundo ponto é a expiação, que a gente tem que passar pela prova. A gente tem que passar pela dificuldade. E depois que a gente se arrepende, depois que a gente passa pela expiação, aí vem a reparação, que é justamente quando aquele problema, aquela situação, aquela falta, aquela doença, aquela dificuldade,
a gente pode usar inúmeras palavras para definir, mas é quando ela se resolve. Então, a dor aqui no planeta Terra, a dor para nós que estamos aqui encarnados, ela pode ter essa conotação, pode ter esse significado. A dor pode ser uma expiação, né? E a gente até brinca no meio espírita, a gente diz assim, e aí, você deve uma conta. Você quer pagar à vista ou você quer pagar em pequenas parcelas, né? E essa é a questão da expiação. Você já vem de outras encarnações, já vem arrependido, né? E pede para que nessa, por exemplo, você aconteça essa reparação. Aí eu vou colocar uma situação aqui para as pessoas que estão nos assistindo possam entender da forma mais simples possível. Imagine que em outra vida eu destruí a vida de alguém, né? Eu infernizei, eu maltratei, eu transformei a vida da outra pessoa num martírio, né? Desencarnei, a outra pessoa também, nós nos encontramos no plano espiritual, lá eu tive consciência de todas as atitudes que eu tive com aquela pessoa, aí veio o arrependimento. Eu peço novamente para reencarnar, né, para a gente ter uma noção, para reencarnar com aquela pessoa. Só que eu peço para reencarnar. Boa noite, Nivan, seja bem-vindo. Eu peço, Paula Calado, bem-vindo, Paula. Estamos falando hoje sobre fé e caridade. E aí eu peço, eu me arrependi de ter feito aquilo com aquela pessoa e eu peço para vir com ela nessa vida. Mas ela não pode vir, eu vim morar em Jericó e ela lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque não há reparação dessa forma, entende? Então eu peço para que ela venha numa pessoa próxima a mim. Ela pode ser minha irmã, ela pode ser minha mãe, ela pode ser minha filha. E aquela pessoa que em outra existência eu martirizei tanto, ela vem nessa existência. Lógico que nós não vamos nos dar muito bem. Mas aí acontece o quê? A expiação. Você está passando pela prova. Para quê? Para ter o objetivo de cura. E aí, se você conseguir verdadeiramente amar aquela pessoa, com todas as dificuldades que ela traz para você nesta vida, se você conseguir compreender as causas e os motivos da sua prova, você chega à reparação. Então, é aí uma explicação de quando a dor, aqui na Terra, quando a nossa dor, ela se transforma, ela é uma expiação. E aí, seguindo o pensamento, André Luiz também nos diz que a dor, ela tem a característica de evolução. A dor para a gente também pode ser uma evolução. De que forma? Quando a gente tem algum problema, alguma dificuldade, e a gente paga, mas paga para evoluir. Aí vem a questão das pessoas, por exemplo, as pessoas ficam pensando, mas Deus não é justo, Deus castiga, porque tem pessoas que vêm cego para essa vida, tem pessoas que vêm com deficiência, tem pessoas que vêm com N problemas, né? E aí, essa pessoa certamente vai passar por dores aqui na Terra, por inúmeras dificuldades, mas ela está utilizando essa dor, essa situação, para pagar, tipo, eu poderia usar a palavra karma, vamos dizer assim, e na outra encarnação, aliás, vivendo essa vida dessa forma, numa outra encarnação, ela consegue evoluir. Olhando desse jeito, a gente consegue ver a justiça divina em todas as circunstâncias. E aí eu vou falar da outra e a gente vai ver o que o pessoal está interagindo para pegar a outra parte do evangelho, certo? E aí também nós vemos
André Luiz destaca também que a dor pode vir também em forma de auxílio. Ah, mas como? Às vezes a pessoa sofre alguma coisa no corpo físico, no caso, por exemplo, vou citar uma doença, né? Você vive uma vida tranquila, você foi uma pessoa do bem, você sempre fez o bem para todo mundo, mas na hora do desencarne, por exemplo, você passa por um sofrimento grande. Já vieram pessoas perguntar para mim, ô Glícia, meu pai era uma pessoa tão boa. Sinceramente, eu não consigo compreender porque na hora do desencarne ele adoeceu de câncer. Mas meu pai sofreu tanto, Glícia. Será que Deus está sendo justo nessa circunstância? E é nessa hora que a gente tem que entrar com esse curso, com esse consolo. Às vezes a gente sofre muito no corpo físico para se libertar de uma prova. Foi um desejo para que aquela família inteira mudasse a postura diante da vida, para que filho, esposa, neto ou os parentes vissem naquela situação um aprendizado. E o próprio espírito sai daquela circunstância liberto. Porque a gente sabe que, às vezes, a dor funciona como um auxílio. Então, que a gente sempre pense no seguinte: muitas pessoas pensam, por exemplo, que para a gente servir verdadeiramente a Jesus, para a gente servir a causa do Cristo, a gente precisa viver triste, de cabeça baixa, coberto com um manto de santidade, sabe, de tristeza, ou viver se autoflagelando como era antigamente. Não! A gente pode carregar a nossa cruz, qualquer um de nós pode carregar a cruz. Mas a gente tem o livre-arbítrio para escolher de que forma a gente vai carregar essa cruz. Se é chorando no vale de lágrimas ou se é cantando louvores de aleluia. Não é isso? É uma escolha nossa. E isso tem a ver com uma forma que a gente sente a fé. Aquela fé que eu disse para vocês, que é uma fé individual. Eu não tenho como dizer, Marcos, mas Marcos, meu irmão, tem a fé é assim, assim, assim. É a minha forma de sentir a fé. Marcos já vai ter a forma dele, de acordo com a nossa evolução espiritual, é claro. Pode falar, Marcos, veja aí o que o pessoal está interagindo, que aí a gente vai para outro parágrafo. O pessoal estão interagindo, então eu estou gostando aqui, estão gostando da sua fala. Pode continuar, viu? Pronto, então vamos continuar, né? Alvin colocou. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vistas as possibilidades. Pronto, nós temos o comentário aqui de Salvino, que ele disse assim, olha, no esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Então, é super interessante ter essa visão de Salvino e vem corroborar, vem afirmar aquela questão que a gente estava falando acerca da dor. Então, às vezes, a gente olha... Isso. Oi? Eu quero fazer uma pergunta aqui, não para você, mas para esse seguidor que entrou, que é escola... Deixa eu ver aqui. Escola Professor Hipólito. Pronto. Exatamente. É de onde essa escola, hein? Interessante. A gente ficou curioso mesmo. Escola Professor Hipólito. E aí, é justamente acerca disso que tem a ver com a fé e a caridade. E aí, nessa primeira parte, vamos aguardar a resposta, né, da Escola Professor Hipólito. Pode continuar, que eu estou vendo. Pronto. Nessa primeira parte, a gente falou muito sobre a questão da fé. Mas é preciso que a gente fale um pouco sobre a caridade e acerca da caridade da forma como Jesus havia. No Livro dos Espíritos, na pergunta 886, Jesus define a caridade como benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, às vezes, quando a gente fala em caridade, as pessoas acham que é apenas uma doação material. E, na verdade, a verdadeira caridade é aquela caridade que transcende
o materialismo, que passa pela parte física e é a parte interna, a parte espiritual. Como Jesus sempre disse aos fariseus, por exemplo, eles eram sepulcros caiados por fora e por dentro cheios de podridão. Então, a gente tem que pensar acerca disso, acerca do que nós temos intimamente no nosso coração. Que tipo de caridade é essa? Uma caridade que é indulgente. Uma caridade que não vê o defeito do outro. E se vê, não ressalta. E se vê, olha com os olhos do amor. Uma caridade que olha para o outro, que é ignorante, que tenha lá os defeitos que ele tenha e compreende. E compreende o outro, o próximo, da forma como ele é. Imagine como as nossas relações pessoais. Imagine como as nossas relações profissionais. Não, aliás, imagine como as nossas relações humanas mudariam, meu amigo, se a gente colocasse essa caridade em prática. Se a gente conseguisse olhar para o outro com um olhar de indulgência. E se a gente conseguisse enxergar no outro o que ele tem de melhor. Porque todos nós, mas todos mesmos, encarnados ou desencarnados, nós temos o nosso lado bom. Mas aí, eu não sei se por conta do lugar onde a gente vive, da terra onde a gente está encarnado, ou por conta de vibração, ou até mesmo por conta do próprio espírito, muitas pessoas, mas muitas mesmo, tendem a olhar só o lado negativo das pessoas. E aí o nosso desejo na noite de hoje é que quando a gente pensar em caridade, que a gente coloque em prática a caridade, mas olhando para o outro pelo lado da indulgência. Olha para o seu... Pode falar, Marcos. Uma observação quanto à caridade. Como é que eu digo que eu sou caridoso se eu não tolero o meu irmão de casa espírita, de igreja, de trabalho, de família? Se eu não tolero ele, como é que eu digo que sou caridoso? Verdade, Marcos. Os espíritos vão me desmascarar. Exato. O Yama chegou. Boa noite, Yama. Seja bem-vindo. Então, a gente tem que pensar. Gosto muito de assistir as palestras dele. Então, a gente tem que pensar por esse lado. A caridade é indulgência, benevolência, perdão das ofensas. E como você citou, se na indulgência a gente já tem, no primeiro passo, a gente já tem essa dificuldade, que é justamente isso, a caridade verdadeira, a caridade espiritual, aquela que nos conecta mesmo com a essência divina, ela tem essas três bases, a indulgência, a benevolência e o perdão das ofensas. Então, a indulgência é justamente isso, olhar para o outro e enxergar o que ele tem de melhor, o que ele tem de sagrado, o que ele tem de divino. E que essa parte de melhor, de sagrado e de divino, possa cobrir, meus irmãos, a outra que não é tão do jeito que a gente imagina. E aí nós vamos falar da outra parte, da benevolência, que tem a ver com o quê? Tem a ver com fazer o bem, desejar o bem, vibrar sempre no bem. Então, o que é isso, gente? É se alegrar com a alegria do outro. É colocar para fora a melhor energia que nós temos em nós mesmos. É mandar essa força do bem, como diz a música, propagar isso adiante, sabe? Colocando isso em prática, sem pensar no que vem de volta. Que até o próprio Evangelho nos diz, por exemplo, que essa caridade austera que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta. Então, a gente tem que ser indulgente e benevolente, nossa, por ser, simplesmente por ser. Mas nós somos tão pequenos ainda, tão pequeninos, que quando a gente faz um grão de areia,
a gente espera algo de volta. E quando não vem, a gente se entristece. Então, essa é a caridade. Sede indulgente, sede benevolente, simplesmente seja. Simplesmente deseje o bem, vibre no bem. Carregue a sua cruz, a sua dor, o seu sofrimento, mas carregue no bem, vibrando na alegria, vibrando no bom humor, desejando bem ao próximo. Cida, Evelyn, bem-vindas, viu? Bem-vindas. Estamos falando de fé e caridade. E aí, no início, eu dizia que fé é uma experiência individual. Agora, acerca da caridade é essa. E a outra é a questão do perdão das ofensas. Existe como ser indulgente e ser benevolente e não perdoar? Não existe. Então, a gente tem que trabalhar isso. E nós, uma vez, numa palestra, isso bem antes de eu conhecer o Espiritismo, era uma palestra de vendas, uma coach de vendas, né? Ela dizia assim, ninguém lhe ofende se você não se sentir ofendido. Ninguém lhe coloca para baixo se você não se sentir para baixo. E é nesse patamar que a gente deseja chegar. Então, uma parte bem interessante, Marcos, voltando só um pouquinho, porque eu não tenho como não dizer, quando a gente fala de perdão das ofensas, quando a gente fala de ofensas, no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 11, um itemzinho antes, que fala sobre o egoísmo, no item 12, eu tenho que ressaltar uma das passagens que eu achei super interessante. Quando começa a falar sobre as ofensas, né? Sobre as coisas que as pessoas emanam para a gente. Tem dizendo assim, no penúltimo capítulo, antes de começar a fé e a caridade, diz assim, olha, começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém. Veja o que o Evangelho diz, olha. Ele não diz assim, tem alguma coisa de errado com quem olha com desdém para você. Não, ele diz assim, esforce-se você para não notar aqueles que lhe olham por desdém. Porque começar a dar o exemplo por você mesmo. E aí o que acontece? E aí ele consola a gente com o seguinte, perdoe, meu irmão. Ou então ele começa, nem se ofenda. Mas se ofender, perdoe. Por quê? E deixai a Deus o cuidado de toda a justiça. Porque cada dia em seu reino, ele separa o joio do trigo. Então, essa é uma das... Isso eu pedi uma consolação no momento de angústia em que as pessoas estavam, né, emanando energias negativas, energias difíceis de lidar. Eu nem vou dizer que é negativa. Fiz uma prece, abri o Evangelho e justamente veio essa mensagem, olha, começai por dar exemplo vós mesmos. Então é como se a espiritualidade estivesse dizendo assim, Glícia, você comece a dar o exemplo, não veja, não sinta o desdém das outras pessoas. Não vendo e não sentindo, não há nem o que perdoar. Então, a gente tem que trabalhar isso em nós. Mas, vamos continuar aqui no Evangelho da Fé e a Caridade. Eu vou ler o segundo capítulo, que diz assim. Se, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, se queira iludir sobre a sua destinação neste mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, é também um meio de vos aperfeiçoar
em vos exercitando na caridade, porque não é senão a força das concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Então, depois disso, só fica faltando um capítulo, e o Evangelho nos fala sobre a questão da felicidade. E aí, gente, eu sempre chamo a atenção, porque assim, por essa questão da felicidade na Terra não ser uma felicidade plena, só um minutinho aqui, Salvino diz. Ele colocou o texto, isso. É lindo, belíssimo. Isso foi um presente da espiritualidade na hora que eu estava angustiada. Senhor, minha filha, se acalma. Vamos lá. Então, sobre essa questão da felicidade plena não pertencer à Terra, sobre essa questão que diz, por exemplo, que o homem que se apega aos bens materiais, olha, a felicidade, se ele procurar a felicidade nos bens materiais, não encontrará. E aí nós vamos... Menina, hoje é, assim, uns temas magníficos. Fé, a caridade. E agora nós... Você tem um dedinho ligeiro, viu, Salvino? Os dedos ligeiros. Ele está no computador, irmão. É ligeiro demais, né? E aí a gente vem agora, depois que falamos de fé e caridade, a gente vem falar acerca da felicidade, né? E eu sempre escuto irmãos de causa mesmo dizer, a felicidade não é desse mundo, não. A gente vai deixar para ser feliz no mundo espiritual, quando a gente... Sim, verdade. A felicidade plena, sim. A felicidade que se baseia nos bens materiais não nos deixa feliz. Mas isso não significa que a gente não possa ser feliz aqui, ou pelo menos começar. Isso quando? Quando você consegue colocar os valores espirituais acima dos valores materiais. A gente encontra muito, Marcos, e todos que estão assistindo a gente, pessoas que acham que dinheiro, que bens materiais são coisas negativas. E a gente tem que trabalhar de uma forma para dizer para as pessoas que não. Ora, a riqueza foi algo criado por Deus. E tudo que Deus faz é perfeito. Onde é que está a diferença onde é que está o erro disso tudo? Está em nós, seres humanos, que alguns colocam os bens materiais acima de tudo. E aí não encontram a felicidade, não encontram mesmo. Porque tem gente que acha que felicidade está numa bolsa, eu digo isso porque eu venho do mundo feminino, está numa lipoaspiração, está em ter um mega ré no cabelo. E não é, gente. Felicidade vem do espírito. Felicidade já foi até tema de TCC, cadeira de universidade. Felicidade é estado de espírito. A felicidade tem a ver na forma como você encara a vida. Felicidade tem a ver com a fé que nós temos. Felicidade tem a ver com a caridade que a gente coloca em prática. Porque se eu consigo ser indulgente, benevolente, perdoar o meu irmão, consequentemente eu vou ser mais feliz, mais leve, mais realizado. E aí, justamente acerca dessa questão da felicidade. Porque as pessoas acham, ser feliz é muito difícil, eu vivo sempre mergulhado numa tristeza, eu só vou ser feliz quando eu me formar, eu só vou ser feliz quando eu emagrecer, eu só vou ser feliz quando eu casar, eu só vou ser feliz quando eu tiver meu carro, minha casa, minha família. Gente, veja, estamos colocando felicidade no lugar errado. Eu dou graças a Deus de ter aprendido isso na prática, porque eu fui abençoada de sempre conviver com famílias que tinham o mínimo. O mínimo. E eu tenho um casal aqui na cidade de Jericó, não vou dizer o nome, porque se eu disser, todo mundo sabe quem é. Mas eu tenho um casal, assim, hoje eles são idosos, e eu sempre que posso os visito. Eu me lembro que eu era moleque, eu tinha 14 anos e eu estava de aprendiz no supermercado trabalhando.
de aprendiz, meio expediente, para ganhar um dinheiro. E eu lembro que eles faziam a compra e não dava. E eu lembro que eles diziam assim, ei, amor, e aí, minha velha, o que é que a gente tira? O que é que a gente tira? Ah, tira isso, tira aquilo, que é para ver se cabia dentro da quantia. Eles levavam o mínimo para casa. E eu sabia que eles tinham muito pouco. Mas aquele casal, Marcos, eles não tinham não, eles têm até hoje uma alegria. Mas uma alegria que serviu para mim, para a vida inteira, para eu entender que felicidade não tem nada a ver com bens materiais. Enquanto que muitas vezes eu convivia com pessoas que tinham quantias absurdas, materialmente tinha tudo que queria, e conheço muitas que são infelizes, porque buscam onde não vão encontrar. E aí nós temos a irmã Irá, lá da Casa Espírita, que você conhece. Ele foi um presente grandioso na minha vida. Irmã Irá, se você a encontrar 365 dias do ano, ela tem aquele sorriso, ela tem aquela alegria, é algo que emana. Então, eu tive a bênção de encontrar essas pessoas no meu caminho. E agradeço a Deus pela sensibilidade de perceber isso. Pode falar, Marcos. Valtinho, lá na Casa do Caminho de Souza, está presente também. Seja bem-vindo, Valtinho. Bem-vindo, Valtinho. Então, a gente tem que ver essa relação que nós temos com a vida. Felicidade verdadeiramente é estado de espírito. E, Marcos, é imprescindível que a gente fale desse tema agora, nessa situação que a gente está vivendo. Nós estamos no século da depressão. Nós estamos no século da dor emocional. E é preciso que a gente traga o Evangelho de Jesus para cá, para dentro, para que ele faça transformações grandiosas na nossa vida. Né? Porque se a gente conseguir sentir essa fé, a gente transforma. A gente transforma um problema numa oportunidade. A gente transforma uma queixa numa solução. Porque eu convivo com pessoas extremamente negativas. E é assim, se a pessoa trouxer 300 problemas, eu tenho 301 soluções. Porque é do meu espírito. Eu vim abençoada nessa vida. Eu não trago problema. Eu disse uma vez, eu disse assim, se eu fosse fazer um currículo para mim, para uma empresa, eu dizia assim, trago o problema, eu encontro a solução. Não importa qual é o problema, a solução a gente sempre encontra. Isso a gente tem que trazer para a nossa vida. E aí eu vou aqui para o terceiro capítulo. Sim, Salvino comentou aqui. Deixa eu só mostrar aqui. Cada luz. Não consigo ver. Não consigo. Deixa eu voltar aqui, sabe? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Adeus. Ele diz, Paulo. Pronto. Salvino diz: Paulo indica que a caridade, expressando amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Logo, tudo chega à nossa vida, inclusive a energia do dinheiro. Tudo que chega à nossa vida, inclusive a energia do dinheiro, deve começar a ser visto com bondade, né? A todos, sim. E é justamente isso. Olha, eu até me emocionei dessa forma. Tudo que chega à nossa vida tem que ser visto com bondade e com gratidão. E é só dessa forma que a gente consegue manter a fé e exercitar a caridade. Aí nós temos o último parágrafo, né, que diz assim: entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem neste mundo. Se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. Olha aí a diferença, viu, meu irmão? A história da cristandade não tem uma palestra que eu fale para não lembrar disso. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso para seres cristão
nem o holocausto do Marte, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. No Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Então, se o homem procura a felicidade nos prazeres materiais, não vai encontrar. Mas se ele busca a felicidade no bem, ele consegue encontrar, não a felicidade plena, mas ele já começa a fazer daqui, da terra, o reino dos céus. Porque, gente, eu tenho lido os livros de Vanderlei Oliveira e fala do Hospital Esperança, de quantos de nós espíritas têm desencarnado esperando a felicidade, esperando algo bom, não só espírita, mas evangélico, mais cristãos, de todas as designações. Às vezes a gente joga toda a nossa esperança de felicidade, toda a nossa esperança de realização a uma vida após a morte. E a gente tem que lembrar que a gente vai para um lugar que a gente se afiniza aqui. É aqui, na Terra, que a gente está fazendo mais ou menos o nosso reino dos céus. Então, se a gente vai... Boa noite, Vinícius. Bem-vindo. Então, é aqui que a gente tem que começar. É aqui que a gente tem que começar a vibrar no bem. É aqui que a gente tem que começar a trabalhar a felicidade. É aqui que a gente tem que começar a perdoar. É aqui que a gente tem que começar a reparação. Entende? Aqui que a gente tem que começar a nossa evolução, a nossa transformação. Porque se a gente desencarnar bem, nós vamos chegar lá do outro lado bem. Agora, se a gente desencarnar mal, triste, angustiado, sofrido, olha, não tem mágica, não. A gente vai chegar do outro lado dessa mesma forma, achando que nada vale a pena. Então, esse é um grande recado. E o que eu acho mais lindo nesse evangelho, é um dos evangelhos que eu gosto muito, a fé e a caridade, porque quando Salvino citou Paulo, a gente sabe que não só Paulo, mas várias pessoas, vários mártires, vários discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, eles foram para o sacrifício, eles foram para o holocausto. E por exemplo, a gente vê... foram cantando, foram louvando, a gente vê nas escrituras, porque a fé os sustentava. E eles acreditavam verdadeiramente naquilo que eles estavam professando. Entende, amigo? Então, hoje, na nossa realidade, eu sempre chamo essa atenção. Ninguém vai cortar minha cabeça porque eu sou espírita. Né? Eu não vou precisar ir para a guilhotina, ou para a forca, ou para a fogueira, para professar a minha fé. Mas aí Jesus quer de mim alguma coisa que tem a ver com esse martírio. Mas Jesus quer de mim o seguinte, Glícia, é como se ele estivesse dizendo, Glícia, Marcos, todos vocês que estão vendo essa live hoje, olha, eu quero que vocês vivam por mim. Vivam cada dia, cada hora por mim. Preguem o cristianismo redivivo. E aí, quem vive por Jesus, será que vive de lamúrias, meu irmão? Quem vive por Jesus, vive de migalhas? É isso que a gente tem que trazer para cá. Olha, eu sou centelha divina, eu vivo por Jesus, eu professo a fé cristã, eu mereço ser feliz. Eu tenho que encontrar a felicidade nas mínimas coisas da minha vida. Eu mereço ser próspero. Mereço. Eu sou do bem, eu prego bem, eu mereço a prosperidade. Então, a gente tem que fazer um resgate da alma humana. Sério. Que se embrenhou lá nas cinzas do sofrimento, no charco, em diversos lugares.
Jesus está dizendo, meu filho, levante-se. Você é meu. Você tem que viver por mim. E quem vive por mim tem que viver da melhor forma possível. Essa é a verdadeira mensagem que o Evangelho traz para nós. E a gente vai. E aí, no momento de tristeza, de angústia, mas eu sou do Cristo. Eu sou do Cristo. Eu não aceito isso aqui, não. Vamos vibrar no bem. Vou pegar minha cruz. É pesada? Não tem problema. Vou botar um pano e vou levar a minha cruz cantando, alegre, feliz, que daqui a pouco, meus irmãos, é sério. Você nem vai mais notar mais o peso, porque você está vibrando tão no bem, que aquele peso ele vai desaparecendo. Então, para nós, espíritas cristãos de todas as partes, não precisa mais morrer pelo Cristo, mas vamos viver por Ele. E viver professando todo tipo de abundância. Que a nossa fé seja uma fé fixada na abundância divina, naquilo que Deus tem de melhor para nós. E não vamos esperar desencarnar para ir para nosso lar, o Hospital da Esperança, Céu Azul, não. Não, vamos fazendo aqui. Olha, vamos fazendo daqui um pedacinho. Vai. Como o próprio Evangelho disse assim, vai aparecer quem? Vai aparecer aqueles que lhe olhem com desdém? Vai. Mas esforçai-vos por não mais notar essas pessoas. E aí a gente vai seguindo de forma leve, tranquila e feliz. Muito bem. Muito obrigado. Foi ótima, maravilhosa essa palestra. Marcos, você sabe que com você eu fico à vontade demais, porque a gente já é muito íntimo, muito irmão, muito tempo caminhando. Dizer a você que o Madre Teresa completou agora em julho 4 anos. E desde antes da caminhada do Madre Teresa, você vem conosco. Pois então, a nossa afinidade vem de longe, né? Então, é tranquilo falar olhando para vocês. Eu tenho muita admiração por vocês. Todos vocês, pela bravura. Pela bravura de vocês. Ontem a gente fez o evento da Live Solidária. Foi algo assim bem diferente. Nós somos abençoados. Falar nisso, aproveitar para parabenizar todos os trabalhadores do Centec. Olha, envolveu todo mundo. Marcos, não ficou ninguém. Eu fiquei muito feliz porque eu nem imaginava uma maravilha dessa. Todo mundo arregaçou a manga e trabalhou. Estou muito feliz, graças a Deus, pela causa do Cristo, né? Depois eu entro em contato com vocês e farei a minha contribuição, viu? Com certeza, com certeza. Marcos, aí nós temos 8 minutos ainda, tranquilo. Você pode fazer as suas considerações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma divulgação de segunda-feira. Rita Campos, bem-vinda. Rita Campos, pode fazer, mano. Então, segunda-feira, pessoal, todos vocês, se quiser, claro, ouvir 2 lives com a nossa irmã da Casa do Caminho do Centro Espírita lá do Ceará. Ela vai fazer a primeira live, Glícia, sobre só um violãozinho tocando música ao vivo. Vai começar de 6h10 até 6h40, mais ou menos. Ela dá uma segunda, né? Segunda-feira. Aí dá uma pausa, aí quando de 19h30 ela volta para a live do estudo do Evangelho, que será sobre honrai o vosso pai e a vossa mãe. A nossa irmã, ela é trabalhadora do Centro Espírita, a Casa do Caminho, lá do Limoeiro do Norte. Muito boa, professora universitária, tem bastante conhecimento da doutrina espírita. Vai ter uma live, aliás, vai ser 2 lives maravilhosas. Estão todos convidados. E de hoje a 8, se Deus quiser, nós estaremos cumprindo com o nosso compromisso com vocês. Sim, exatamente. Dessa vez você nos convidou.
E agora nós estamos lhe convidando, né? No próximo sábado, será a sua palestra no Madre Teresa de Calcutá. E aí você sempre divulga. Eu tenho certeza que o pessoal do Centec vai participar dessa live de segunda. Estaremos sempre juntos, né? E aí Jonas colocou uma frase. Eu até participei do exórdio hoje de uma palestra lá no Necáritas. Com Jesus triunfaremos sempre. Você assistiu, amigo? Foi? Então, com Jesus triunfaremos sempre, né, amigo? Você faz a prece final? Sim, agora. Então, quem desejar fechar os olhos, escutar a música instrumental da Ave Maria, fica à vontade. Meu amigo, neste momento de reflexão, de interiorização, desta mensagem maravilhosa que ouvimos na noite de hoje, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Muito gratos, Jesus, estamos por todos esses ensinamentos, pela nossa irmã Glícia e por todos os demais irmãos e irmãs que nos acompanharam durante toda a palestra. Abençoe, Jesus, amigo, os lares de todos. Abençoe a toda a humanidade encarnada e desencarnada. Principalmente, Jesus, nestes momentos de sofrimento por conta da pandemia. Obrigado, Jesus, por nos entender a nossa espiritual e por nos perdoar sempre. Obrigado, Maria Santíssima, Senhora de infinita bondade, por esses irmãos espirituais amigos que nos auxiliam, pelos nossos irmãos espíritas de todos os recantos da Paraíba, de Pombal e do mundo inteiro. Obrigado pela palavra da nossa irmã Glícia, obrigado por tudo. Que na noite de hoje possamos, durante o sono, nos encontrarmos no plano espiritual e nos abraçar, trabalhar, estudar, aproveitar de tudo de bom que a espiritualidade tem para nos dar. Muita paz e muita luz, sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. E a todos vocês que nos acompanharam, paz e luz, beijo a todos. Muito obrigada por tudo. Um abraço para sua esposa, que a Glória, me deu um branco, para a Glória. Um beijo, amigo. Fique com Deus, viu? Escutou, Glória? A Glícia deu um abraço, mandou um abraço. Manda um abraço aí grande para ela. A vovó do ano e o vovô do ano. Um abraço no coração de todos, viu? Tchau. Com certeza. Fique com Deus, amigo. Tchau.